Queria falar sobre os aposentados e pensionistas roubados pelos desvios ilegais no INSS, que podem contestar as cobranças a partir de hoje. E olha, é exclusivamente pelo aplicativo Meu INSS. Tem que baixar o aplicativo, tá? E por meio desse aplicativo vai ser possível verificar quais associações e sindicatos promoveram os descontos indevidos nos últimos 5 anos e informar se esses descontos foram ou não autorizados. João Pedro Melo, bom dia para você. É isso, Carlinha. Bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. Aposentados e pensionistas lesados pela fraude bilionária no INSS devem informar a partir de hoje se autorizaram ou não esse desconto. Essa comunicação ela é necessária para autorizar a devolução do dinheiro desviado por associações. E a gente chega agora à terceira etapa desse plano do INSS para ressarcir aposentados e pensionistas que tiveram, de fato, descontos feitos de forma ilegal. Para isso, não será necessário por parte do aposentado e pensionista a comprovação com documentos. Essa responsabilidade cabe às entidades e associações. Como é que você pode fazer esse desconto? Vai lá no aplicativo Meu INSS ou a verificação desse desconto, vai lá no aplicativo Meu INSS, tem uma área chamada Consultar Descontos de Entidades Associativas. Fica naquele menu ao lado direito do aplicativo. Por lá o aposentado vai poder saber então o nome da instituição que aplicou esses descontos e, por enquanto, ainda não é possível saber o valor que foi descontado. Caso o aposentado, pensionista, identifique algo irregular, a associação vai ter 15 dias úteis para tomar duas medidas. A primeira, reunir os documentos que comprovem ali de fato que esse aposentado, esse pensionista era associado, assinatura, algum outro tipo de desconto. E depois, se ficar provado que não tinha ali a assinatura dessa pessoa, a autorização, essa mesma entidade vai ter mais 15 dias para fazer o pagamento. Ainda não há previsão, de fato, de atendimentos presenciais no INSS sobre essas fraudes, tá? A gente conversou, inclusive, com algumas fontes ligadas ao INSS que dizem que, nesse primeiro momento, vai ser só através do aplicativo Meu INSS. O governo está estudando a possibilidade de utilizar as agências da Caixa e dos Correios para auxiliar nessa operação, mas ontem foram notificados os cerca de 9 milhões de beneficiários que foram prejudicados por esses descontos indevidos. Ainda, segundo o INSS, todos os pagamentos descontados em folha para associações já foram cancelados nesse mês de maio e, no caso de descontos autorizados, esses valores só passam a ser, de fato, descontados da aposentadoria depois que o usuário fizer a notificação reconhecendo esse débito. Então, por enquanto, a gente está nessa terceira fase, que é reconhecer ou não o débito, e aí, se não reconhecer, as entidades vão ter aí praticamente um mês para apresentar documentos e também para devolver os valores que foram descontados indevidamente. Há ainda muitas dúvidas, né, JP? E a gente tem falado sobre isso, né? Porque nem o próprio governo consegue responder alguns questionamentos. Questionamentos, por exemplo, daquelas pessoas que já faleceram. Como é que é feita essa consulta, já que o aplicativo não reconhece mais o CPF da pessoa? Como é que vai ser esse ressarcimento ou não tem essa resposta também? Não, então, essa possibilidade, eu estava conversando com uma fonte do INSS sobre esse assunto, inclusive, né, de contribuinte falecido, que essa possibilidade vai ser, por enquanto, no telefone 135, tá? Não vai ser pelo Meu INSS, até porque, como você falou, não reconhece o CPF dessa pessoa mais. Então, por enquanto, pela central telefônica 135, tá? Sobre esses dados, a gente tem que ressaltar aqui mais uma vez, não vamos cair em fraudes. Por quê? Porque tem muita gente já que denuncia, falando aqui pra gente nas redes sociais, que tem recebido ligações, tem recebido mensagens, sou do INSS, vou te ajudar com esse problema. Não existe isso. É tudo sendo feito através do aplicativo Meu INSS. Não tem mensagem de WhatsApp, não tem mensagem SMS, não tem e-mail, nada disso. É só comunicação oficial pelo Meu INSS. Qualquer outra situação fora disso, o INSS pede para que seja ignorado e, de repente, até avisado às autoridades. Por quê? É uma fraude, é alguém tentando roubar os dados desse aposentado ou pensionista. Se tiver fácil, tá errado.
Isso. tem que ser difícil, como é tudo no nosso país, que para a ser gente conquistar os difícil, nossos né? direitos. Tem que Mesmo causar- quando você é roubado, Isso. é difícil. Tem que causar sofrimento. Tem que. tem que Se tiver causar fácil, tá dificuldade. errado. É isso, Isso. exatamente Essa isso. é a lógica. Só assim, não existe a necessidade de apresentar documentos, né, JP, para que o Exato. aposentado ou pensionista diga não assinei, não autorizei nada, ele não precisa de nenhum documento. Mas de resto, é ligar no 135 e aí, né, com todo respeito a quem trabalha nesse atendimento e tal, a gente não sabe, a gente sabe que a coisa não é tão simples e tão rápida, e também pelo aplicativo Meu INSS. Você tem que baixar o aplicativo, você tem que usar a senha do gov.br, você tem que entrar ali na barra, né, na lupinha, ali para conseguir consultar o extrato. Então, não é tão simples. Repetindo, se tiver fácil, tá errado. Tá errado. Nem Tá tem- complicado. É Nesse complicado, caso- na verdade, né? Nesse Isso. caso, nem tem como ser simples, minha gente. Alguns milhões de brasileiros vão atrás dos seus direitos e eles querem essa grana para agora, com toda razão. E quantos atendentes há nesse telefone 135? São 50? milhões de pessoas, né? 100? Vai ser uma complicação. Ô, JP,